Meus irmãos, bom dia. Hoje, dia 21 de agosto de 2022, domingo, mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pelo GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, mais aquele banquete de luz que somos sempre privilegiados praticamente por estarmos aqui onde 12 ou mais estiverem em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos. Estamos aqui aprendendo cada dia mais. Então, para iniciar o nosso trabalho aí, vou pedir para nossa irmã Érica fazer a página inicial. Vamos compartilhar aqui a tela para ela fazer a leitura. Pode ver? Pode começar. Obrigado. A regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei, gravada nos corações humanos, é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Emmanuel, livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Obrigada.
Agradecemos a nossa irmã Érica, a leitura da página. Vamos agora fazer nossa prece, pensar no Cristo. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, a certeza da Tua presença, do Teu amor, da Tua misericórdia. Gostaríamos de pedir interceda por todos nós que estamos nessa reunião aqui hoje e a todos os nossos irmãos que não puderam aqui estar. Que esse amor, que essa paz, que esse entendimento, que essa luz aqui de hoje possa ser espalhada para os que tiverem necessidade, Senhor, em todos os campos. Possamos perseverar no bem, no amor e na paz. Perseverar também, Senhor, na disciplina, no trabalho, na vigilância, na prece e na caridade. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos fazer a leitura do nosso Evangelho com a Silvia Pereira. Eu estou compartilhando aqui, Silvia. Só um instantinho. Jobert? Jobert? Oi. Oi, é parágrafo por parágrafo, né? Na verdade, vou ter que abrir de novo aqui. Não, e eu estava lendo aqui com o microfone fechado. Ah, não, mas é porque eu não... Fechou aqui o arquivo? Quero. Tá, quando puder, você... Compartilhei para você. Bom dia. Bom dia, Rosângela. Cheguei atrasado. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Rosângela. Vou compartilhar aí. Ele já está compartilhando. Bom dia, Lorena. Bom dia. Vamos começar a fazer a leitura do Evangelho agora, tá? Ok. Bom dia a todos. Vamos lá. Introdução, item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ele na dessa seita, e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Pode continuar, porque hoje o texto está pequeno, depois a gente faz uma leitura geral aí. Tá, ok.
Mas se você tiver alguma coisa para acrescentar no meio, pode falar também. Tá. O texto está com você. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ao demais, trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. O homem ha chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas desse mundo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Bom, vou passar para os universitários, depois eu falo. Muito bom, muito bom. De tudo que foi lido aí, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem algo a declarar sobre Sócrates, sobre essa comparação que ele faz entre Sócrates e Jesus, sobre essa linha de comparação aí? Bom dia a todos. É um estudo bonito esse, né? Porque nos faz refletir sobre todo o preparo divino para que Jesus estivesse conosco nessa missão que nos impressionou a todos e é para todos sempre, né? Das nossas almas que são imortais. São verdades que perduram, que é como ele está dizendo aqui no texto, a luz sobre o alqueire, né? E ninguém pode empanar a beleza, a grandeza da missão divina, da missão do Cristo junto de nós. Essa época em que Sócrates e Platão estiveram junto de nós, esses espíritos iluminados também, que vieram preparar esse caminho do Cristo, a sua chegada, se deu em Atenas, né, na Grécia, há mais ou menos 470 anos antes do Cristo. Então, a gente vê todo o cuidado divino para esse preparo, né?
E Sócrates, a gente, assim, é bom a gente entender porque ele marcou uma época, tanto que tem o pré-socrático, o período pré-socrático e o período pós-socrático, né? A filosofia parece assim que a gente, quando a vê, não dá o valor que ela tem. E à luz da doutrina dos espíritos, a gente dá o valor, assim, que ela realmente tem, porque a doutrina, inclusive, nesse tripé que se apoia, religião, filosofia e ciência, nos faz dar esse valor, né, que a filosofia tem, abrindo os pensamentos, os caminhos, a dialogação com si próprio, o autoconhecimento, né? E Sócrates foi filho de de um artesão e de uma parteira. Ele era simples, ele não era rico, abastado. E justamente por ele buscar a verdade, que é o grande paradigma do Sócrates, foi a busca da verdade, do autoconhecimento. E isso teve um despertamento em sua alma quando a gente sabe que a Grécia, ela cultivava vários deuses, né? E ele visita ao templo de Apolo, ele viu essa insígnia, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E aí isso chamou a atenção dele para buscar o autoconhecimento. E aí ele desenvolveu toda a sua linha de pensamento. Tanto é que ele teve assim esse pensamento. É importante que a gente diga, embora seja um pouco, vamos dizer, didático, mas é bom para a gente entender que ele se baseou em busca da verdade na maêutica e na ironia. Parece palavras difíceis, mas não são. A maêutica, ele faria sucessivas perguntas sobre o mesmo tema até encontrar a verdade. Olha só. E a ironia, ele queria provar que aquilo que se julgava certo, na verdade, era um engano, não era verdade. Então, isso, olha só nesse ponto, a gente vê uma grande semelhança com a nossa doutrina, porque Kardec buscava o quê? A verdade. E quantas vezes ele inquiriu, quantas vezes ele questionou um fato, até que se chegasse à verdade daquilo, querendo combater o engano, a mentira. Olha para vocês verem como que a gente vai estudando, a gente vai vendo que todos os caminhos vão se dirigindo ao que Deus esperava de nós, a esse preparo para que Jesus viesse trazendo a verdade para os nossos corações, né? E é muito bonito ver isso. Então, assim, ele realmente, Sócrates, com essa postura, ele querendo combater os deuses em termos de unidade, de um Deus único, uma força maior que nos comandava a todos divinamente, ele contrapôs aos deuses da época, ele contrapôs, ele era tido como se fosse um corruptor dos jovens, por esses pensamentos todos. O maior discípulo dele foi Platão, que escreveu tudo o que ele fez, porque antes não tinha, por ele não se escreveria nada, por ele não saberíamos de nada disso. Então, nós devemos a gratidão a Platão por nos trazer essas informações. E por ele perseguir a verdade. Tanto perseguiu a verdade que ele foi condenado, né? E nessa condenação ele podia pagar uma multa, foi oferecido a ele, foi oferecido um exílio, foi oferecido um advogado, mas olha a firmeza desse espírito. Ele renegou, ele não quis a multa pagar, nem o exílio, porque ele teria que abrir mão dos direitos políticos dele e da verdade que ele perseguia. Olha o caráter desse espírito, a firmeza. E ele também não quis o advogado. E o argumento dele foi isso, é porque ele, ao me defender, ele poderia usar da mentira, que eu não gostaria, eu queria que fosse a verdade. Então, é uma postura espiritual que traz em nós uma grande admiração. Nós conseguimos entender as raízes do espiritismo com muita gratidão e clareza, e nessa semelhança que se faz com Cristo, e nada empana, nada macula a grandeza de Jesus, apenas que são espíritos assim que foram condenados injustamente, né? E que buscavam a verdade, que eram contra a hipocrisia,
os falsos procedimentos. Então, nesse sentido, nós vamos desenvolvendo ao longo desse dia da manhã esse estudo, né, Jovem, com todos as contribuições dos irmãos que estão aí, para que a gente analise isso tudo nessa grandeza que nos é oferecido. A Kardec, a nossa gratidão por nos trazer essas informações também. Né? Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Muito obrigado mesmo que você falou, foi muito revelador, muito esclarecedor, colocando a figura do Sócrates, né, como realmente um dos precursores, né? E é interessante porque, sob o olhar espírita, a gente começa a entender a importância e a função de cada um desses espíritos. Por quê? Sob um olhar de um historiador que não tem o conhecimento, o entendimento do espiritismo e não vê Jesus como o governador do planeta, como o nosso mestre, como aquele espírito que recebeu das mãos do Criador, né? Segundo nos revela Emmanuel, no Caminho da Luz, um pedaço do sol para construir o nosso planeta, há estimados 4 bilhões e meio de anos, estimados, né? E aí é uma coisa importante também falar, porque as pessoas falam assim, em se tratando de criação, né? A importância de Jesus. Jesus foi como se fosse o Big Bang da Terra, né? E aí falam assim, então Deus é o Big Bang? Para comparar, não. Deus é antes do Big Bang. Ele promoveu o Big Bang. Se o Big Bang é uma coisa real, realmente aconteceu, alguém teve que promover aquilo. Então, foi o próprio Criador. Então, Deus, o Criador, é antes do que a gente pode imaginar. Voltando para o nosso assunto aqui, para destacar a importância do Cristo, sob o olhar do encarnado, que não tem o conhecimento de quem é o Cristo. Parece que o Cristo, ele simplesmente fez uma continuação de um trabalho. Ele se inspirou no trabalho de Sócrates. É como se fosse um continuador. Sendo que o Sócrates, segundo nos é revelado a doutrina, é um dos ministros do próprio Cristo. Cada espírito, né, como Maomé, Confúcio, né, Gandhi, Buda, Krishna, um em cada região, um em cada povo, um em cada cultura, foi um ministro, trazendo verdades para filosofias diferentes, para entendimentos diferentes, para povos diferentes, mas com o mesmo fundamento. Então, esse tipo de compreensão nos revela que o Cristo não foi um continuador. O Cristo, ele programou a vinda do Sócrates. Ele promoveu a vinda dos chamados avatares. As pessoas chamam de avatares. Ele promoveu essa vinda desses espíritos que contribuíram para a evolução do planeta. E nessa linha de espíritos certamente superiores, a compreensão do espírito eterno, do relacionamento com os espíritos desencarnados,
a ideia da reencarnação é uma coisa natural. Então, não foi uma coisa que muita gente se engana com isso. Fala assim, a doutrina espírita trouxe a ideia da reencarnação. Olha de quando ela vem, né? De quando ela vem. Porque a reencarnação não é uma coisa nova, é uma coisa que sempre existiu. Desde quando as primeiras experiências humanas foram realizadas na Terra, a reencarnação sempre existiu. Mesmo quando a raça adâmica, né, veio de Capela e fez essa integração, porque os que vieram exilados para cá não conseguiram atingir o nível moral de lá, vieram para cá contribuir para a nossa evolução. Eles tinham a inteligência, tinham tecnologia, tinham uma série de outros entendimentos, mas não tinham a questão moral. Assim como nós aqui estamos fazendo uma nova transmigração para um planeta que está de acordo com o grau moral de quem não está atingindo essa mudança, né? A chamada transição planetária. Eu acho isso muito bonito, porque mesmo a pessoa, o espírito, que não cumpriu com as suas obrigações, com as suas funções, com seus objetivos de evolução, eles podem ir para um outro lugar, contribuir para aqueles que precisam. Então, promovendo a evolução deles mesmos, né? Então, a reencarnação não é uma coisa nova. Ela sempre existiu. A humanidade é que não teve a maturidade de entender, até que Kardec trouxe essa ideia de forma mais clara, fazendo uma integração, como lembrou a Alessandra, do tripé: filosofia, religião e ciência. Por isso que muita gente fala, e não tem nenhum problema essa questão, né? É mais no Brasil a ideia de que o espiritismo é uma religião. É mais no Brasil isso, porque no mundo o espiritismo ele é uma doutrina onde a religião é uma das características, é uma das suas bases, né? Então, praticamente podia falar assim: o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina onde a religião é um dos seus fundamentos. Mas quando a pessoa fala assim, eu sou espírita, fulano é católico, a gente compreende, mas se for ver lá nos fundamentos, é uma doutrina. Outra coisa que eu anotei aqui é que Sócrates foi o espírito enviado pelo Cristo, certamente, que começou a fincar as bases, né, da doutrina, do entendimento, as bases para que pudéssemos compreender. Por isso que todo espírito que traz a verdade, aqueles que são inimigos da verdade querem eliminá-lo, como se, eliminando aquele espírito, pudesse abafar as ideias que ele traz. Isso foi com todos eles. Todos os profetas que trouxeram verdades, todos os espíritos que trouxeram alguma verdade, foram eles eliminados de alguma maneira. Tanto que Jesus, quando ele é perguntado pelo Pilatos, você é o rei dos judeus? Ele fala, tu dizes. Ele era muito mais do que isso, muito mais do que isso. Só que não podiam falar, né?
Então, ele traz as verdades e, por isso, ele é torturado e assassinado por ordem do Estado e por ordem dos religiosos da época. É bem característico que uma organização social, política e religiosa queira eliminar uma ideia de libertação, porque os livros da Amélia Rodrigues, sobretudo, psicografado por Divaldo Franco, nos revela que várias vezes pessoas vão inquirir ao Cristo sobre que reino é esse, porque as pessoas têm certeza que é um reino que vai destruir Roma. É um reino que vai estabelecer uma nova ordem para a dominação. Então, muitos ali, eu poderia afirmar que a maioria não estava muito interessado na libertação e na igualdade, e sim no domínio e na conquista. Eles queriam dominar quem estavam dominando eles, os que estavam dominando eles, que na época era Roma. Então, todas as vezes que Jesus falava para esses curiosos, que reino é esse? Ele falava que é um reino de amor, de justiça, de igualdade, onde os escravos teriam a mesma importância, onde o perdão, o entendimento, a compreensão e a misericórdia, as pessoas chegavam lá dizendo: o senhor é o mestre, eu sei que o senhor é o que vai trazer para a gente a libertação. Quando Jesus trazia a proposta para eles, eles saíam, eles fugiam, não continuavam, porque eles não aceitavam, ou como muitos ainda não aceitam, a ideia da igualdade, de que todos nós somos iguais e que podemos evoluir. Isso nos dá uma sensação de liberdade, de compreensão, de entendimento, de eternidade, que Sócrates já trazia. Por isso ele foi condenado. E aí tem uma ocasião que Sócrates está preso, e aí vão falar com ele assim: mas, meu amigo, você vai morrer, você vai ser condenado, você vai morrer. Aí ele fala assim: você também vai, só que eu vou morrer antes. Então a ideia é como se a gente tem uma ideia de que nós nunca vamos morrer. Nós já morremos várias vezes. E aí a gente entende que a ideia de morte ela não existe. Existe o desencarne. Nós nunca morreremos. Nós sempre existiremos. Então, essa ideia de eternidade não é uma coisa fácil de digerir. A gente não está muito disposto a entender que a gente vai lidar conosco a eternidade. E uma outra coisa que Kardec traz importante é que quando Jesus não está colocado com Sócrates no mesmo nível espiritual. Não. O Sócrates traz as ideias do cristianismo, traz as ideias do espiritismo, e o Cristo também traz as ideias, mas no nível de que nós somos o reino de Deus. Nós somos centelhas divinas. Jesus traz a ideia num nível que até hoje a gente está tentando entender, tentando compreender, né? Que reino é esse? Onde é que está esse reino? E aí, esse paralelo que Kardec faz com Cristo é muito, muito importante,
Kardec faz Sócrates com Cristo é muito importante. Lembrando que as ideias elas vão sendo trazidas para nós de acordo com o nosso entendimento. Então, não é que a ideia é nova, a ideia sempre existiu. Nós é que não temos a maturidade de aceitar, digerir e praticar. Hoje, 2022, do nosso calendário, a gente está tendo a ideia aqui, a gente está aqui sentado, conversando e estamos aceitando intelectualmente a questão de que somos eternos e devemos evoluir até nos tornarmos puros e termos outros propósitos na evolução da humanidade universal, né? Como eu posso dizer. Mas a gente está aceitando isso intelectualmente. Agora, no dia a dia, será que a gente está aceitando? Né? No dia a dia, né? Com as pessoas do trabalho, da família, né? A nossa resposta, a nossa aceitação das pessoas que não concordam conosco, não têm a mesma ideia que a gente, né? Essa revolta que a gente traz. Então, são todas questões que devem ser colocadas nesse contexto de eternidade, né? Porque a gente está esperando, ou diria muitos de nós, estamos esperando a Terra se transformar para que a gente possa se transformar. Quando a transformação deve ser interior para que a gente possa viver numa Terra transformada, né? Bem, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre esses dispositivos aí? Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Jobert, está me ouvindo? Alto e claro, pode falar. Ah, tá. Então, eu não quis falar porque quando eu falei, né, quando eu acabei a leitura, justamente por isso, porque você mencionou aí algumas coisas que são reflexões minhas. Eu não tenho assim tanto aprofundamento, né, na doutrina, leio bastante, mas me acho assim muito, né, falta mais conhecimento, porque você mencionou uma coisa que eu até ficava em dúvida, e tudo que está escrito aqui nesse item e que você comentou me fez ver que eu não entendi errado, porque quando eu li Exilados de Capela, o meu entendimento foi que Gandhi, Krishna, né? Enfim, eles foram os precursores mesmo, como você explicou. Eles vieram em povos, em continentes diferentes, dentro seguindo uma linha, né? Vamos dizer, espiritualista daquele povo, mas com a essência da mensagem a mesma, como se eu acho que a única diferença do meu entendimento é que no meu entendimento, quando eu li, era que foi Cristo vindo, só que vindo em outros, né? Como se ele tivesse vindo como Krishna, tivesse vindo como Gandhi, enfim, né? Como todos esses Reencarnações do Cristo, é isso? exatamente. E que a última, no meu entendimento na época, foi isso. E que a última encarnação dele foi como Jesus Cristo. Mas que a essência do ensinamento, né, de todo o ensinamento, é sempre a mesma, é o amor, né, o reconhecimento de nós enquanto espíritos, né, enquanto, né, e assim, o que eu entendo um pouco dessas outras doutrinas, dessas outras filosofias, é justamente o melhorar a si mesmo, né, é o autoconhecimento sempre, e se olhar para dentro, né? Olhar para si, porque, na verdade, em essência,
E aí vai um pouco com o que você falou agora no finalzinho, que as pessoas estão esperando o mundo mudar. Mas não é o mundo que vai mudar. O mundo vai mudar quando cada um de nós fizer essa mudança interna, quando cada um de nós, né, se melhorar. E essa frase, né, que de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, eu sou péssima com Sim, sim, quem falou o quê. foi ele mesmo. Conhece-te a ti mesmo, conhece que você é um espírito, que você é imortal, né, que nós somos imortais. Ou seja, já é sempre remetendo a que nós procuremos nos voltar para nós, no conhecimento de nós mesmos, do que nós somos em verdade. É o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Eu entendo que quando a gente se conhece como espírito imortal, a gente se torna menos materialista, a gente começa a entender, né, que aqui é só uma etapa da nossa jornada, que quanto melhor nós nos tornarmos, que quanto melhor nós deixarmos esse mundo nesse tempo, né, melhor nós vamos encontrá-lo quando nós retornarmos. Então, eu acho que a essência é essa, e de todos esses ensinamentos que são falados no Exilados de Capela. E aí eu queria colocar uma coisa para, assim, aí seria mais também meio que uma curiosidade, né? Que foi o que eu entendi em Exilados. Os egípcios, que foram, né, um dos povos que veio exilado, dentre os povos que vieram naquela época, eram os mais evoluídos. Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu achei muito, eu fiquei assim, não sei nem dizer, assim, fiquei boba, fiquei encantada, que como eles cultuavam as divindades e tinha toda aquela coisa eles acreditavam na reencarnação. Então, as Sim. pirâmides, né, as mumificações, tudo já era a crença, e até hoje se estuda isso, na vida eterna, né? No retorno e na vida eterna. Só que eles tinham aquela maneira de acreditar que era no mesmo corpo, né? De Sim, sim. mumificar e conservar. Porém, eles tinham essa certeza da vida eterna. E, segundo o entendimento que eu tive na minha leitura, foi que esse povo foi o primeiro a retornar. A saudade que eles tinham dentro deles, no espírito deles, a saudade daquele lugar de onde eles vieram, que era a Capela. Tanto é que foi um povo que... mas como que esse povo sumiu? Né? Então, assim, me faz pensar que eles atingiram talvez um nível de evolução e de entendimento dessa realidade, né, que nós somos espíritos imortais, e evoluíram ao ponto e deixaram um legado para a gente aqui, né, na nossa época, de estudo, né, de cálculos, até hoje se estuda como era incrível tudo que eles deixaram. Então, eles eram muito inteligentes. Engenharia, medicina, agricultura, arquitetura. Isso. E vieram, como o Espiritismo diz, eles eram atrasados para lá, moralmente. Porém, eles vieram, nos auxiliaram com tudo isso, com todo esse conhecimento, para nos ajudar a evoluir. Então, assim, é uma coisa que faz um sentido da continuidade e da evolução, né? Que é certa a evolução, esse caminho. Ai, que bom, então, que eu não entendi errado. O único detalhe, assim, que você falou foi tudo legal. Antes da Alessandra fazer o comentário, ela levantou a mão ali, assim, a questão de interpretar que o Cristo foi esses espíritos reencarnados é uma coisa comum. Não é incomum achar isso. Mas o livro A Caminho da Luz nos revela diferente, nos revela que ele próprio promoveu a vinda desses espíritos como ministro dele. E já o Livro dos Espíritos, e a Gênesis de Kardec também, traz essa realidade. Então, é muito interessante
como que foi arquitetado. Não, agora tem que ir para aquela região lá. Não, agora, mas tem que ser dessa maneira. Não, mas tem que aceitar dessa forma. Até mesmo, né, a religião católica, como ela foi implantada com todas as distorções que tem até hoje, como que foi importante a divulgação do Evangelho. Por mais que ela estivesse ombreada com o poder, por mais que ela tivesse ali todas as distorções que a gente sabe que aconteceram desde a Inquisição até hoje, e ela evoluiu bastante, e esse Papa evoluiu um fofo, maravilhoso. Como que foi importante, ainda que em latim, ainda que tudo que a gente sabe já foi, a ter o poder na mão para divulgar o Evangelho. Então, assim, até mesmo de forma distorcida, e com todas as distorções, com todos os problemas, ela divulgou. Então, chegou a muitos povos o entendimento. E como na Igreja Católica você tem filósofos, você tem pessoas dedicadíssimas, você tem irmandades, você tem as freiras, você tem uma série de outras ordens dentro da Igreja e de caridade, e que trabalharam e trabalham em nome de Jesus. Então, é importante a gente ter esse olhar de como que os povos de Capela se espalharam na Terra, né? E isso é muito bem explicado em A Caminho da Luz. Quem não leu, eu recomendo. E eu posso botar no grupo depois uma palestra do Haroldo Dutra de 3 horas. 3 horas. Ela é dividida em 2 partes. Acho que é de 2016 essa palestra. Muito boa. Hã? Dividida em 3 partes. A Érica me lembrou aqui, que é sobre exatamente os exilados de Capela. Os exilados até hoje. A Caminho da Luz, né? Então, ele fala sobre o livro A Caminho da Luz e, naturalmente, fala sobre Capela. Alessandra, com a palavra. O estudo é empolgante, né? A gente vê que nos deixa bem claro, assim, Jesus foi o preparo mesmo para que as informações do Cristo que ele trouxesse, que seria de grande impacto, como foi, né? Foi muito impacto para a sociedade, tanto é que ele foi perseguido, achando que ele era um revolucionário, o reino dele, que ele queria tomar poder, e não era nada disso, como já foi bem dito aqui, mas para ver a nossa mentalidade. Então, ainda assim, com esse impacto todo, foi muito importante essa preparação desses espíritos que vieram antes, para que pudessem preparar esse caminho para a nossa receptividade das informações do Cristo, né? E Jesus precisou de um preparo muito grande para adensar a sua matéria, para adensar-se na matéria, porque tamanha sublimidade do seu espírito. Então, foi um processo doloroso, difícil, de um espírito tão sublime, vamos dizer assim, descer até a nosso nível espiritual, a nossa matéria, né? Então, aí a gente avalia o amor dele por todos nós, né? E passar pelo que passou. Agora, retornando um pouco a esse estudo de hoje do Sócrates e de Platão, Sócrates vivia a filosofia e ele mudou todo um pensar social da sociedade através do seu pensamento, né? E ele vivia o que ele pregava, que é o que Cristo também fez. Já olha o preparo, vivendo o que ele pregava, exemplificou, né? E ele defendeu, olha a beleza e experiência desse espírito, porque ele defendeu a imortalidade da alma, porque ele disse que existia, o espírito existia, pré-existia ao corpo e subsistia à morte. Então, isso foi um
um ganho de conhecimento na época muito grande, porque, na verdade, sempre se questionou o quê? O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? É a grande questão da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, né? Ficava um vazio que nenhuma religião podia contemplar. Então, o espiritismo é bonito por isso, porque ele dá um início, meio e fim. Então, você não se sente jogado, você está amparado. É diferente essa sensação, essa aquece o coração, e aí você caminha com passos seguros para onde? A morte é uma passagem. E tanto ele pensava isso, que ele chegou a fazer também uma alusão aos anjos decaídos, que é o quê? Deus nos cria perfeitos, na visão, né? Deus nos cria perfeitos, e em algum momento nós erramos, equivocamos, mas ele mostra que nós queremos retornar ao caminho certo, que é o quê? A reencarnação. Então, olha o que ele traz para nós, o material que consubstancia o espiritismo, que fortalece esses conceitos da verdade e essa imortalidade da alma, e ele vive de acordo com isso. Por quê? Quando lhe é facultado a condenação à morte, e por ele ser simples, ele podia ter uma morte brutal, porque ele não era rico, abastado, mas os discípulos dele interviram por ele, eles eram de uma casta superior, mais abastado, ricos, e aí sugere, então, é onde é permitido a ele a morte por cicuta, né? Que é paralisa, né? A respiração e o coração. Então, ele vai devagarinho morrendo, mas ele caminha para a morte com segurança. Em nenhum momento ele pestaneja. Por quê? Porque ele acredita na imortalidade da sua alma e que ele não está indo para o vazio, ele está indo para o todo. Então, isso é muito bonito, que foi justamente a postura do Cristo também, que exemplificou a nossa ida ao retorno à pátria espiritual e ali poder retornar em sucessivas reencarnações para o nosso aprimoramento, né? E Platão, que ao desencarnar Sócrates, ele revive o seu pensamento e fala, Joubert, sobre aquilo que você um dia mencionou e que a gente acha magnífico, que é a teoria da caverna, né? Que ele sugere, né, que numa caverna, ele faz uma analogia que numa caverna estavam os homens, todos ali, que não viam a luz do sol, mas que estavam envolvidos por uma fogueira, e tudo era reflexo dessa fogueira, refletindo as imagens, as sombras, tudo que tinha dentro da caverna. Mas um homem, um dia, resolve sair da caverna, e ele vislumbra a luz. E no que ele vislumbra a luz, ele fica tão maravilhado, mas a luz ofusca a sua vista, porque ele está acostumado ao escuro. E aí, quando ele vislumbra e se maravilha com a luz, que é o que? A informação, ele, então, volta à caverna para chamar aos homens para aquelas novidades que ele estava tendo acesso, e aí, então, só que alguns não acreditam e outros não querem ir, que é o quê? A zona de conforto, a gente não quer sair dela. E quando ele faz esse movimento de trazer os homens à luz, à claridade, ele é silenciado, que é o quê? É Sócrates, que vislumbrou a luz, fez com que todos caminhassem em direção àquele pensamento, mas ele foi perseguido porque foi tido como um subversor, alguém que queria contrariar as leis e aos princípios, às tradições, e aí foi condenado. Então, esse é o parâmetro que a gente é envolvido quando nós desenvolvemos as nossas convicções. Mas em nenhum momento pode ser arma de revolta, mas arma de autocrescimento, de autoconhecimento, e pelos nossos exemplos nós podemos influenciar, que eu acho que isso é muito importante, nós com essa postura dentro do Espiritismo. Estamos aqui para achar que o nosso caminho é o melhor, mas precisamos viver em consonância com o que sabemos verdade, com o que temos de conteúdo e essência dentro de nós, né? Como o próprio Kardec diz no livro Segundo o Espiritismo, na sua face, fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão
em todas as épocas da humanidade, quer dizer, a verdade, né? Muito obrigada. Exatamente. E prova que a gente evoluiu é que Kardec não foi condenado à morte. Nem Chico, nem Divaldo, nem Bezerra de Menezes, nem nenhum desses, nem nós. A gente é condenado mentalmente pelos que não pensam como nós, no sentido, vamos chamar assim, religioso, né? A gente, muitos acham que a gente não está no caminho do Cristo, está perdido. Mas vamos lembrar lá no Evangelho, quando João se deparou com os irmãos que estavam curando em nome do Cristo, né? E aí foi falar Jesus, aí ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, nós vimos umas pessoas curando em seu nome e nós repreendemos, porque eles não são, tem que ser a gente, só pode ser a gente, os 12, só a gente, né? João, na sua juventude lá, filho do trovão, falando isso. E aí Jesus fala, mas aquele que não é por nós é contra nós. Então, se eles estão agindo em meu nome, ele é por nós, eles são por nós. Então, a gente... Todo esse processo de querer abafar e até mesmo matar a verdade, né? É um processo que a gente chama de medieval, mas é um processo de negação das coisas, né? É um processo de negar que as coisas existem porque eu acredito em algo que é diferente. Com todas as provas, com todas as evidências científicas, filosóficas, ainda assim, muitos recusam algumas verdades, a ponto de dizer que a Terra ainda é plana, a ponto de dizer outros absurdos, como, por exemplo, não aceitar a transfusão de sangue. Não, eu vou morrer, mas eu não vou aceitar o sangue do outro, né? Então, são distorções, mas são entendimentos, são interpretações, são níveis de compreensão. Mesmo nós, que somos espíritas, que nos achamos detentores de conhecimento, vamos dizer assim, bem abrangente, nós temos nossas limitações. E aí, a gente deve fazer uma reflexão pessoal. Onde que eu estou abafando a minha verdade? Onde que eu quero esconder? Qual é o Sócrates que mora em mim que eu quero matar? Eu acho que é isso que a gente deve trazer para os dias de hoje. Quais as verdades que estão gritando dentro de mim, me convidando à evolução para que eu não faça, para que eu não seja um capelino, vamos dizer assim? Quais essas verdades que estão me chamando para a evolução, me convidando a transformar, que eu não quero aceitar, que eu quero matar, que eu quero abafar, que eu quero cercear, que eu quero viver a minha maneira, da minha forma, né? Dentro daquele processo do ego, né? Do ego, do self, que a gente aprende na psicologia, que Joana traz maravilhosamente, a gente faz o estudo todas as quintas, e aí fica o convite para vocês aí, participarem do nosso estudo quinta-feira da Joana de Ângeles, que é muito libertador. Então, a gente costuma dizer que a gente está entendendo esse processo do ponto de vista intelectual. A gente tem que trazer esse processo para o ponto de vista do nosso campo espiritual, trabalhar isso em nós e colocarmos em prática. Porque existem zonas de entendimento, né? Zonas de compreensão, zonas de lucidez que somente o Cristo consegue dissipar para que nós possamos aceitar e fazer. Porque existem coisas que a gente não aceita, existem coisas que a gente aceita, mas não faz.
E existem coisas que a gente faz, sabe que está errado e continua fazendo. Então, são essas distorções que a pessoa pode ser de qualquer religião, de qualquer cultura, de qualquer entendimento, de qualquer linha cultural, doutrinária, que isso não tem uma regra. Ah, quem é espírita não sei o quê, quem é não sei o quê. Não tem uma regra. A regra é, somos todos iguais, temos níveis de compreensão diferentes e cada qual vai ali ajustando. Por isso que o Pai permite que existam religiões diferentes, que existam escolas diferentes doutrinárias, para que nós possamos, para que elas possam fazer parte da nossa evolução, porque são ferramentas. Dia chegará em que virá a quarta revelação, quinta, sexta, sétima, a gente não sabe quais os planos do Cristo. A gente sabe que a gente deve estar preparado espiritualmente. A gente sabe hoje, pelo menos intelectualmente, a gente sabe que não pode depender da evolução da Terra para a gente evoluir, porque a Terra ela vai evoluir. O progresso não vai parar, vai continuar. Nós é que devemos nos adequar e nos antecipar. Então, a transição planetária ela deve ser feita dentro de nós, a transição dentro da gente. Essa transição, essa transformação, essa mudança, ela deve ser feita dentro de nós. Tanto que existem espíritos que convivem conosco, a gente vê nitidamente que poderia bem viver num mundo superior. A gente convive com espíritos que assim, nossa, essa pessoa aqui ela é muito superior. Nossa, ele poderia estar num mundo de regeneração já. O coração já está regenerado. E existem espíritos que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa aqui ela é tão medieval, tão primitiva, tão grosseira, tão criminosa, que ela não era para estar aqui entre nós. Mas Jesus vem trazer o quê? A ideia, a compreensão do joio e do trigo, que um aprende com o outro. Um aprende como ser e o outro lembra como não ser. E essa fusão, esse entendimento, essa química, vai fazer com que a gente evolua, né? Os diferentes. Eu não posso destruir quem é diferente de mim. Eu tenho que aprender quem é diferente de mim. Por isso que ainda existem ideias, né, de racismo, né, de ideias de que a pessoa, eu sou deste país, então eu sou superior a quem é desse país, eu sou dessa religião, por isso que você é dessa. Então, a gente é que faz a diferença, a gente é que cria mentalmente quem é superior e quem é inferior. Quando vem Jesus e fala, aquele que mais serve. Quando estavam os apóstolos ali discutindo quem era detentor da verdade e do reino e quem era superior, o que Jesus fez? Colocou uma faixa de escravo e lavou os pés dos discípulos. Então, aquele que mais serve. Então, não adianta a gente falar assim, porque eu tenho doutorado, eu tenho MBA, eu me formei em tal lugar, eu tenho 20 imóveis. Tá bom, parabéns. Mas o que fazes com tudo isso? E aí a gente lembra do óbolo da viúva, né? Que a viúva, né, era pobre e deu lá no gasofilácio, que era o lugar que as pessoas colocavam a esmola para o povo. E aí Jesus falou assim, todo mundo ali sendo assim, demonstrando, né, a sua riqueza, né, fazendo assim que as pessoas pudessem ver, olha quanto eu doei, olha quanto eu dei, né? E aí a viúva foi lá e deu só um pouco. Aí Jesus consegue ver além de nós e fala, ela deu mais do que podia. Então, aquilo assim, né? Porque ensino superior por ensino superior, Chico Xavier só tinha o primário.
E aí? Bugou todo mundo aqui agora, ficou todo mundo bugado, porque o cara com ensino primário escrever 450 livros ou mais, e a gente ficar assim, como pode? Né? Esse espírito ir para a NASA, fazer um entendimento e a aura dele, isso testado, ter uma expansão de um quarteirão, a gente não dá conta disso. Não dá conta, a gente não consegue entender por que ele é assim e eu não sou. Porque ele aceitou servir mais. Meu pai trabalha e eu também. Meu pai trabalha sempre e eu também. Jesus falou. Então, aquele que mais serve é o que mais recebe. Sei que podemos chamar assim. Mas aquele que não serve também recebe, só que ele não compreende, ele não aceita. E aí vem a dor como uma ferramenta para que ele aprenda. A dor não é um castigo do pai, porque o pai somente ama, mas ele corrige aqueles que ele ama, ele educa. Então, no nível, no entendimento, na compreensão que estamos hoje, a dor é uma ferramenta adequada para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Que quando está sentindo dor, fala, ai meu Deus, por que não falou ai meu Deus antes? Então, quando está sofrendo, fala Deus, quando não está, né? E outra coisa importante que o Evangelho, que a doutrina nos traz, é que o Evangelho não é um livro de cabeceira para quando eu estiver sentindo alguma dor, eu ir lá fazer uma pesquisa, eu vou lá me consolar. Ele se apresenta como como se fosse um oxigênio. O Evangelho, ele é o nosso, ou deveria ser, né, o nosso respirar. Né? Não é o Evangelho do Cristo. O Cristo nos deu o Evangelho. Oi? Nos apresentou. E aí, eu com o Espírito Superior aqui me dando as dicas aqui. Ele nos apresentou o Evangelho, mas aceita quem quer. Se eu não quero aceitar, eu tenho livre-arbítrio de não aceitar. Assim como na ideia de Adão e Eva, assim, isso aqui é tudo de vocês, mas aquela árvore lá tem um fruto que você não pode comer. Ah, mas é essa que eu vou querer. Não pode? É essa que eu vou querer. Porque dentro dessa alegoria de Adão e Eva, ali fala muito sobre nós. Tudo ali fala sobre nós, sobre nossa evolução, sobre nossos quereres, nossos desejos, né? O nosso ego, como a gente trabalha isso, né? Porque é o que eu quero, é o mundo que eu quero. E aí o que acontece? Perde o paraíso. Perde o paraíso porque Deus é mau e quer castigar? Não. Perde o paraíso porque você não sabe lidar com o mundo, não sabe lidar com a beleza, com o amor, com o mundo. E é surpresa como que o mundo de provas e expiações é tão bonito. Como que tem natureza, né? Como que tem cachoeira, montanhas, campos verdejantes. Eu fico surpreso como que o mundo de provas e expiações, Deus é muito misericordioso. Jesus é muito misericordioso. A gente tem a arte, né? Temos a música. A música é uma coisa que não tem explicação. Pode dar a situação que você quiser aí. Pode ser formado em Berkeley, onde você quiser. Só que o que é música? Música é coisa boa, todo mundo gosta. Né? É uma bênção que a gente tem. A arte é uma bênção, né? A cultura, né? A beleza. Então, a gente está aqui dentro de um mundo de provas e expiações, mas ainda assim é um mundo maravilhoso, é um mundo lindo. O que faz o mundo ser assim? As pessoas. Nosso
livre-arbítrio, né? Até falar assim, porque alguns historiadores falam assim, porque lá na África é um lugar muito, muito ruim, inóspito, é um lugar ruim de se viver. Vocês já viram a África, como é que é linda? A África é linda, a cultura é linda, só que os europeus e outros povos, se dizendo civilizados, exploraram, escravizaram a tal ponto daquele lugar ser um lugar como é hoje. Porque antes, lembra que Egito também é lá. Então, a gente tem que ter esse entendimento da cultura, da riqueza, mas ao longo dos séculos foi explorado a tal ponto que chegou hoje um lugar que você tem fome, miséria, doença. Então, a gente foi campo até de experiência científica. A gente tem estudo de história falando sobre isso. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado de como eles foram explorados e são explorados até hoje, e como que a cultura deles, com a exploração deles e a escravização, existe essa palavra, escravização? A escravização, como a cultura espalhou pelo mundo aquela beleza e nos deu a música, né? Nos deu outras coisas que nós temos, a religiosidade, como são atacadas as religiões de matriz africana até hoje. Os brancos não gostam. Por quê? Por que essa dificuldade? É muito difícil de aceitar, mas eles estavam lá. Eles estavam lá. Os civilizados é que foram lá tomar de assalto e escravizar. Então, é mais fácil aceitar. Então, dentro dessa coisa toda... Os pensadores, né? Que foram citados, mas citaram aqui na ponta, por exemplo. Então, a gente tem que entender que a gente está num mundo de provas e expiações. Esses espíritos que vieram ao longo dos séculos foram trazendo verdades para a gente, enviados pelo próprio Cristo, e que nós, hoje, estamos aí às portas da regeneração, da transição, vivendo uma transição, que a transição é todo dia. Tá? No século I já tinha transição. A transição ela é contínua, só que existem períodos. Né? O período que a gente vive hoje é um período de transição de provas e expiações para regeneração. Mas a transição ela é diária, ela é interior. A Lucy quer falar alguma coisa? Já prepara para fazer a prece final, Lucy. Eu falei de música aqui, você ficou feliz. Música é o sublime dom da vida, né? Como diz aquela Olha. música, é o sublime dom da vida. Mas quando você falou em dor, né? Bezerra de Menezes, numa mensagem, ele diz assim, que é a nossa grande amiga, ele fala, a nossa grande amiga dor. E aí a ciência acaba vindo de encontro à doutrina, quando ela tem entrevista com pessoas que passaram por grandes desafios de dor, de sofrimento, a entrevista depois dizendo, a minha vida mudou, os meus valores não são mais os mesmos, coisas que me eram importantes agora não são mais. É um aprendizado doloroso? É, mas não existe outro caminho, o nosso caminho é exatamente esse. E aí a ciência, então, diz, não, vocês têm razão, a doutrina tem razão, isso nos foi ensinado, e não há um outro jeito, né? E Bezerra de Menezes, quando fala isso, ele nos diz que no momento de dor é o momento da nossa reflexão, de você pensar que, poxa, quando eu me lembro que uma vez eu tive um problema respiratório e aí eu tinha uma sensação assim de que antes, quando eu
estava bem, eu não valorizava tanto isso. E naqueles momentos eu senti, e é essa experiência que faz com que a gente consiga crescer. É difícil, mas com certeza nós todos vamos chegar lá, né? Um dia todos nós seremos anjos, Jonas. Um dia todos nós seremos anjos. Era isso, gente. Pode fazer a prece final. Posso? Pode, por favor. Então, meus irmãos, vamos nesse momento, vamos sintonizar com o nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre querido, Senhor, nós estamos em paz, porque Tu nos deste a Tua paz. E que, Senhor, essa paz que nos envolve, ela possa, nesse momento, chegar àqueles nossos irmãos que passam por momentos tão difíceis. Quando nós estudamos da Tua doutrina, quando nós aprendemos daquilo que Tu nos ensinaste, essa paz vai nos envolvendo e nos lembramos que nos dissestes que quando reunidos em Teu nome, Tu estarias conosco. E nós sentimos essa Tua presença, Senhor, na fraternidade que nos une, nesse nosso desejo de aprender. Nós sentimos que Tu estás conosco, como estivestes com os Teus apóstolos, como estivestes em Jerusalém. E nós Te somos muito gratos, Senhor, gratos por essa oportunidade de estarmos juntos e aprender. Agradecemos ao nosso Pai de amor infinito, porque nos permite que essas experiências façam, no aprendizado, nos fazer crescer. Senhor, nós queremos, então, que essa paz possa chegar àqueles nossos irmãos que passam por momentos difíceis, seja, Senhor, na Ucrânia, na Rússia, onde há sempre um medo de como será o amanhã. Chegue para aqueles que passam por momentos de dor e sofrimento em seus lares. Mas não queremos nos esquecer dos irmãos que não compreenderam a Tua doutrina, não entenderam os Teus ensinamentos. Nós nos lembramos que nenhuma ovelha do rebanho do nosso Pai se perderá. Isso nos dá uma esperança, Senhor, de que cada irmão nosso, um dia, chegará a entender o quanto o amor é importante em nossas vidas. E assim, Mestre, com essa certeza, com os nossos corações cheios de paz, agradecidos ao nosso Pai também por esse nosso planeta que é a nossa escola, é o nosso lar, e aqui podemos vivenciar os Teus ensinamentos. Despede-nos, Senhor, no Teu doce amor. Graças a Deus. Graças a Deus, gratidão a todos. Já estamos ajustados para a semana que vem. Quem vai fazer o quê? Então, aqui nós nos despedimos agradecendo a presença de todos. Bom domingo, uma boa Bom semana a domingo para todos. todos. Bom domingo. Que seja. Bom Bom domingo. domingo para todos. Obrigada. Bom domingo, ótima Muito semana. obrigado. Um abraço. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Bom domingo para todos.